boa tarde a todos, amigos e irmãos. Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu quero hoje bater um papo reto, ter uma conversa, como dizemos lá na Venezuela, sem pelos na língua. E realmente, irmãos, esse tempo de pandemia, esse tempo de processo, de provas, esse tempo de crises, tempo de caos a nível mundial, esse tempo onde muitas coisas estão à tona, estão se manifestando, onde o coração do homem se está manifestando, está saindo de uma forma visível, né, de forma pública até, e muitas coisas que deixam a gente triste, falando como cristãos, falando como filho de Deus, né? Coisa que tem acontecido e que está acontecendo, pessoas que estão se manifestando nesse tempo, aproveitando, tendo vantagem do Covid-19 para sacar o que tem de pior no coração. Claro está que tem pessoas também que, graças a Deus, estão tomando e reagindo da melhor forma, da melhor maneira, aqui no Brasil, nas nações, né? Pessoas que estão clamando, estão orando, estão intercedendo, estão louvando, estão adorando, estão se reunindo em família. E isso é muito bom. Isso é digno de louvor. Mas infelizmente uma grande multidão, uma grande quantidade, uma grande soma de ministros, né, de pastores em si. Irmãos, você que está prestando atenção, cada vez que eu posto uma mensagem, uma pregação, um vídeo, um áudio, eu sempre falo muito assim, eu gosto de falar os nomes dos 5 ministérios, né? Da liderança, porque a liderança em si são os cabeças, né? São os anciões, são aqueles que estão aí encarregados diante de Deus, quem está, né, responsável diante de Deus por administrar, por cuidar, né, por dar um bom pasto à igreja de Jesus. Mas infelizmente nesses dias, nesses tempos, eu tenho visto assim, irmãos, eu não gosto. Eu aprendi isso da minha pastora, da apóstola Marlene Soler, da Venezuela, minha mãe espiritual. Eu aprendi que eu não, por isso que eu não gosto muito de assistir notícias de jornais e nada disso, sabe? Porque assim, né? Muitas vezes a gente fica influenciado assistindo tantas coisas que vê nos jornais. Muitas vezes a gente se torna profeta de jornal, se torna um mensageiro midiático e vai pregar, vai falar tudo daquilo que tem ouvido, que tem visto, que tem assistido das redes sociais, da mídia, do Instagram, do Twitter, do Facebook, do WhatsApp. Então muitas pessoas, né, são pregadores de jornal. Tem pessoas que dizem e defendem isso, defendem, não, tu tem que saber o que está acontecendo no mundo. Irmãos, a gente aqui na palavra de Deus, a gente sabe o que está acontecendo no mundo. A gente sabe o que vai acontecer no mundo. A gente sabe o que virá a se manifestar no mundo. E é por isso que tudo aquilo que acontece no mundo, eu não me escandalizo. Nem me escandalizarei, né? Eu ficarei triste, eu ficarei chateado, muitas vezes como homem, enjoado. Ficarei com pena alheia, com vergonha de ver os nossos irmãos na fé, ver os pastores,
ver aqueles que usam o termo de profeta, do apóstolo, de evangelista, aquele que está liderando, de alguma forma, na igreja de Cristo. Eu tenho visto algumas coisas, como eu já falei, eu não gosto de ser pregador de mídia, de jornal, não. Mas infelizmente eu tenho visto, Deus tem me permitido ver, e assim, tenho visto pessoas, tenho visto pastores aqui no Brasil, do México, da Venezuela, de outros países mais, pessoas que estão aproveitando essa quarentena, aproveitando de forma egoísta, de forma bem manipuladora, usando o nome de Jesus, usando a palavra e manipulando os fiéis. E eu digo assim, os fiéis, as pessoas, os membros, são mais, tipo assim, falta de discernimento. Porque se deixam levar. Pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que conhecem a palavra e ainda se deixam manipular pelos seus próprios líderes. Eu vejo líderes que estão postando vídeos nas redes sociais, nas suas casas, pedindo contas, pedindo dízimo. E eu não estou em conta disso, mas tipo assim, um tempo de quarentena é um tempo de a gente aproveitar como igreja. Digo eu, deveríamos aproveitar como igreja, como família, a nossa família, os nossos parentes, aproveitar esse tempo como orando, clamando, né? Clamando, se reúne, tendo comunhão, digo eu. Então assim, vejo pastores orando e falando para a igreja, para os fiéis, ao vivo, online, falando que mandem seu dízimo, sua oferta, porque se estivessem na igreja, eles teriam que ofertar do mesmo jeito. Irmãos, isso é manipulação. Eu falo para você, não se deixe enganar com isso, meu irmão. E para você, pastor, que tem essa mentalidade ainda de religioso, de fariseu, e me desculpa a expressão, porque como ser humano, por isso que eu falei, vamos bater hoje um papo reto. Um papo reto. Irmãos, a gente tem que estar bem ciente de quem é o nosso Deus. Temos que estar bem ciente da situação do mundo, da condição de muitas pessoas, de milhares de pessoas, pelo menos aqui no Brasil. E eu vejo pessoas pedindo dinheiro para o ministério, segundo ele, para a obra de Deus, irmãos. Não sejamos hipócritas, não sejamos mercenários, não sejamos irresponsáveis diante de Deus, não sejamos um bando de vagabundos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não imagino, não cabe na minha cabeça, eu não imagino, não consigo imaginar um apóstolo Pedro fazendo isso. Eu não consigo imaginar um apóstolo Paulo fazendo isso nessa geração. Eu não consigo imaginar um João, o amado, fazendo isso. Eu não consigo, irmão. Eu não consigo nem o próprio Jesus, com toda a autoridade que ele tem, fazendo isso. Então, se na Bíblia não me manda isso, meu irmão, por que eu tenho que desobedecer? Porque eu tenho que usar o nome de Jesus para manipular, para enganar. Digo eu, para me autodestruir. Para queimar mais a igreja, mais do que está. Para queimar os evangélicos mais do que estamos. Infelizmente. Mas tudo isso eu já sabia que ia acontecer. Está na palavra de Deus. A Bíblia diz que antes do grande dia tem que se manifestar uma grande apostasia. E muitas pessoas estão apostatando da sua fé, usando como artimanhas doutrinas de homens ou doutrinas de demônios. Está aqui tudo aqui na palavra de Deus. Se você tem lido a palavra, conhece a Bíblia, então, meu irmão, lembra-se, por favor, em nome de Jesus, convida a tua igreja a orar, convida a tua igreja a interceder, convida a tua igreja a clamar, a adorar, a se reunir em casa. É isso que você, pastor, tem que fazer. Não está pedindo dízimo, oferta pelas redes sociais. Isso é uma vergonha.
Isso é uma vergonha. Porque se eu fosse um pastor de uma congregação, de uma igreja ou denominação, irmão, eu nem mandara, eu aconselharia como pastor. O pastor não tem que mandar em ninguém. O pastor é simplesmente um administrador. O dono da igreja é Jesus. Ele é o Senhor, o dono da igreja. Nós somos a igreja. Nós somos colocados à frente de um ministério para liderar, administrar, ser guiado pelo Espírito Santo e fazer da melhor forma como Jesus quer que nós façamos. No segundo meu entendimento, é ser um modelo, ser um exemplo. E dessa forma, meu irmão, nós estamos sendo nem exemplo para a igreja, nem para o mundo. Nem para o mundo. Porque o mundo vai continuar falando ainda, mais ainda, com tudo aquilo que está vendo. Olha esse bando de ladrões. Olha esse bando de vagabundos, se aproveita da condição do planeta, da condição do agora, para começar a manipular a igreja. E mais tampado, falta de discernimento, mais simples são os próprios membros, os próprios fiéis, os próprios irmãos, que se deixam manipular. Por causa de que, infelizmente, da falsa honra ao homem, eu chamo de idolatria. Pessoas que conhecem a palavra, mas se esquecem da palavra. Eu vou te falar a ti, meu irmão, pastor, dono de ministério, não sei, porque isso já não é um ministério, é uma empresa, dono de uma empresa. Vira cristão, vira um cristão, vira pastor de verdade, vai cuidar as ovelhas de Jesus, vai ensinar e dar pasto, vai ser um exemplo para as tuas ovelhas, vai orar junto com ele. Em nome de Jesus. Eu quero ler uma palavra aqui, meu irmão. Aqui no Salmo 53. Essa palavra eu busquei agora. E eu quero ler em nome de Jesus. E eu espero que o Espírito Santo ele faça. Eu não quero nem pregar, eu só quero bater um papo reto com você. Que você preste atenção aos sinais, aquilo que está acontecendo, ao engano, aos hipócritas, ao fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse fermento está manifesto em muita grande parte da liderança daqui do Brasil e de outros países, como eu já tenho falado, tenho visto. E isso é muito triste. É muito triste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Salmo 53. O tolo diz em seu coração: não há Deus. Eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Versículo 2. Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Versículo 3. Cada um deles se virou. Eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nem sequer um. Os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento. Os que devoram o meu povo como quem devora o pão, eles não clamaram a Deus. Lá estavam eles em grande temor, onde não havia temor. Pois Deus espalhou os ossos daquele que acampa contra ti. Tu os envergonhaste, porque Deus os desprezou. Oh, se a salvação de Israel viesse de Sião, quando Deus trouxer os cativos de seu povo, Jacó se regozijará e Israel será feliz. A palavra de Deus diz que falando dessas pessoas, irmão, essa palavra é para esse tipo de pessoas, esse tipo de cristãos. Irmão, eu sou profeta, eu sou missionário, sou crente, sou evangélico, sou discípulo, tenho minha mãe espiritual, tenho minha cobertura, a comunidade cristã Pacto com Deus, a minha igreja que me enviou para cá, para o Brasil. E eu mantenho contato todos os dias com a minha pastora, com a minha mãe, o Marlene Solé Apóstolo. Todos os dias. Eu não sou nenhum lobo solitário como muitos pensam.
e com toda a autoridade dada por Deus, né? E delegada ainda pela minha autoridade que Deus estabeleceu aqui na terra, minha pastora, minha mãe espiritual, eu falo para ti em nome de Jesus. E pela autoridade conquistada através da intimidade com Deus. Todos, diz aqui que todos se desviaram, né? Não há homem que tenha entendimento, né? Não há ninguém que busque a Deus. Aqui é o Espírito Santo que está falando. Deus fala que eles são corruptos, cometeram abominável iniquidade. Eu falei dias atrás, ou 2 dias atrás, sobre a iniquidade, que a iniquidade é pecado consciente. É pecado consciente. Pecado consciente é que você está pecando, você sabe que está fazendo aquilo que Deus não se agrada, e você não se arrepende, você continua no erro. Você sabe que Deus se desagrada da manipulação, da mentira, da hipocrisia, da religiosidade que está matando a igreja, e você não se arrepende. Você continua enganando, você continua manipulando pessoas, você continua se enriquecendo, usando o nome de Jesus para se enriquecer, para encher as suas contas bancárias. Eu não estou em conta da prosperidade, não. Porque eu prego o evangelho do reino. E se eu falo de um reino, eu tenho certeza que um reino não é um reino de pobres. Porque quem governa o reino é o rei da glória, é o rei dos reis, é o Senhor. E Ele provê tudo para o reino. É Ele a provisão. Por isso que eu não estou em conta da prosperidade, mas a prosperidade que vem de Deus. Como diz a palavra, né? A bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. É essa bênção que eu prego. É a bênção que eu quero para a minha vida, para a minha família. E clamo, peço e oro a Deus para que Deus derrame as suas bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família. As bênçãos espirituais principalmente. Principalmente as bênçãos espirituais. Porque eu sei que Ele vai manifestar bênçãos materiais também. Mas a bênção do Senhor, é isso que eu busco. O que eu tento manipular e conquistar com as minhas próprias artimanhas humanas e enganosas, para me enriquecer, para usufruir, para encher as minhas contas bancárias e dizer: Deus me prosperou. Mas para que Deus te prosperou, meu irmão, pastor? Para que você é milionário? Para que você tenha um grande império à costa daqui do nome de Jesus? Não tem honra nisso, não. Muita gente está passando necessidade, muitas pessoas que estão passando necessidade, muitos missionários que estão no campo, em outros países, mesmo que não sejam da tua denominação, você tem o dever como igreja de abençoar, de ajudar, de você ser bênção, porque Deus te manda ser bênção. Seja, pois, uma bênção, diz a palavra de Deus. Mas aqui no Brasil eu tenho visto um fenômeno muito estranho, muito triste. Se não é, o fenômeno é este: se aquela pessoa, se esse missionário, se esse profeta não é da minha denominação, eu não abençoo, eu não ajudo, eu não estendo a minha mão, eu dou as minhas costas, infelizmente. Mas se ele está na minha igreja, na minha denominação, na minha igreja local, aí eu vou estender a minha mão. E se ele fizer aquilo que eu quero, porque eu sou o líder, eu sou o pastor, se ele fizer de acordo com as minhas regras, e isso é muito triste, é uma vergonha para o reino de Deus. Você tem que estender a tua mão para aquele que precisa, para o missionário que está no campo, para o pobre, para o órfão, para a viúva, seja da tua denominação, seja da tua igreja ou não. Você, meu irmão, se você tem condição, se Deus tem te abençoado, se você tem usufruído do nome de Jesus e tem sido próspero, então ajuda, estenda a tua mão para aquele que precisa. E eu não estou pedindo dinheiro de ninguém, eu não estou manipulando ninguém, estou falando a palavra de Deus. Aquilo que estou falando é este papo reto, aquilo que indigna o meu coração como profeta, aquilo que indigna e que entristece o coração de Deus, como Pai, como dono, Senhor da igreja. Mas o mundo, o príncipe deste mundo, tem esfriado o teu coração, tem cegado o teu entendimento, tem cegado e tem esfriado o teu amor dentro de você. Muitos falam do amor de Deus de acordo com a sua conveniência. Muitos falam do amor de Deus, da misericórdia, da empatia, de acordo com a sua conveniência.
de acordo a minha denominação, de acordo com meus próprios princípios humanos e regras que eu tenho criado, mas não conforme os princípios de Deus que estão aqui na palavra de Deus. E eu, como missionário aqui no Brasil, eu sou testemunha. Desde que eu tenho chegado aqui, eu tenho pregado a palavra de Deus. Eu não tenho aqui enganado ninguém aqui no Brasil. Eu estou pregando aqui neste país desde o ano 2007, estou pregando a palavra de Deus, ou fazendo missões. Mas eu nunca tenho enganado ninguém usando a palavra de Deus. Eu não tenho necessidade disso. Eu não tenho necessidade. Eu falo para minha esposa, eu falo para algumas pessoas que se eu quisesse me deixar perverter, eu fosse rico. Se eu vendesse a minha fé, se eu me deixasse comprar, se eu vendesse a minha vocação, a partir do momento de eu, como profeta, aceitar um dinheiro, me deixar subornar, pregar a palavra de Deus, né? Eu deixaria de ser um profeta. Então, meus irmãos, vamos prestar atenção à palavra de Deus. Vamos descer a diante de Deus. Vamos nos arrepender, igreja, pastores, líderes, irmãos, ovelhas gordas. Como diz a palavra de Deus, que Deus vai fazer, vai chegar o tempo que Deus vai fazer separação entre ovelha e ovelha. Ele vai separar as ovelhas gordas e as magras de um lado. Ele vai fazer separação, é Deus. Mas a nós como profetas, como uma geração profética e apostólica, está em nossas mãos e em nossa boca o dever, aleluia, o dever de denunciar o erro na igreja, de denunciar o pecado, o erro, a iniquidade da igreja através do Espírito Santo e da palavra de Deus. Nós temos a autoridade de Deus. Mas agora aqui, que eu tenho visto aqui no Brasil muito, irmão, tem que falar de amor. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. Eu concordo. Eu tenho visto até hoje que eu tenho vivido e estou vivo pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. E é por isso que eu prego a palavra de Deus. Eu sei que eu não sou digno de pregar a palavra. Eu sei que eu não sou digno de pregar, de falar do reino de Deus. Eu não sou digno de confrontar a igreja de Cristo Jesus com a palavra de Deus. Mas Ele me chamou. Foi Deus que me chamou. Não foi você. Não foi homem nenhum. Não foi nem sequer a minha pastora, a minha mãe espiritual. Quem me chamou foi Deus. Deus fez confirmar através dela e pelo Espírito Santo primeiramente na minha vida pessoal. Ele confirmou para mim meu chamado. Mas era necessário confirmar através dos meus líderes aqui na terra. O meu dever está com Deus. A minha responsabilidade está diante de Deus. Eu não posso me calar por causa de um pastor. Eu não posso me calar por causa de um líder. Eu não posso parar de denunciar o pecado e o erro, a injustiça da igreja por causa de querer agradar uma liderança que está falida, corrupta, que tem se tornado uma liderança iníqua, porque está fazendo o erro, está pecando, está desagradando a Deus e continua no erro, sabendo que Deus se desagrada. Só que como está cega de entendimento, porque o príncipe do mundo está cegando o seu entendimento, ele pensa que está certo. Para quê? Para quê? E por que isso? Para Deus cumprir a palavra de Deus no profeta Isaías, que disse assim, que nos últimos tempos chamarão bom aquilo que é mau, e chamarão mau aquilo que é bom, chamarão doce aquilo que é amargo, e chamarão amargo aquilo que é doce. Então quando Deus fala a palavra de Deus, quando Deus está falando através do Espírito Santo, quando Deus usa os profetas, os pastores, os evangelistas, que Deus chamou para falar para o pecado da igreja, a igreja chama de falso profeta. A igreja chama de rebelde. A igreja chama que essa mensagem não é de Deus. A igreja chama que é uma mensagem carnal e da alma do homem. Não, meu irmão. Você está chamando aquilo que é de Deus. Você está rejeitando a mensagem de Deus porque você quer que outras pessoas preguem o que você quer ouvir. Você quer um evangelho segundo a tua vontade.
Você quer escutar uma palavra de Deus que satisfaça o teu ego, o teu eu. É isso que você quer. E é por isso que ele fala aqui, né? Deus olhou, Deus está olhando lá do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. E o entendimento está cegado por causa do mundo, do príncipe deste mundo, né? Deus está buscando a ver se há alguém que tenha entendimento. Pessoas que busquem a Deus. Então Deus está buscando você. Meu irmão, igreja, desperta, acorda, levanta, em nome de Jesus. Chega de ser enganado. Clama ao Espírito Santo que te guie a toda a verdade e a toda a justiça de Deus. Busca a direção de Deus. Aleluia. É o Espírito de Deus quem vai te guiar. Deus deixou o Consolador, o Espírito dele, o Espírito Santo, para nos guiar, para nos instruir, para nos ensinar a usar a espada do Espírito, que é a palavra dele, a palavra de Deus, para nos guiar a toda a verdade e a toda a justiça. É o Espírito Santo. Mas se você não tem uma comunhão, não tem intimidade com o Espírito Santo de Deus, meu irmão, você vai continuar com o entendimento entenebrecido. Você vai continuar sendo enganado e manipulado. Você vai continuar sendo controlado pelo homem, pelo espírito do homem, pelo humanismo, pela manipulação, pela arrogância e soberba de um homem, usando o nome de Jesus, né? Usando a sua autoridade, ou o seu chamado, a sua vocação para te manipular. Isso se chama abuso de autoridade. Isso não é paternidade, isso é abuso de autoridade. Porque no reino de Deus, um pai cuida, um pai mesmo, mas por amor. Um pai tem os olhos, você sabe que vem pela frente. Isso que é um papel de um pai. Isso é verdade. Não é deixar mais cego o seu filho. Não é deixar mais cego e inútil e sem entendimento o teu filho. O papel de um pai, uma geração de paternidade de Deus, uma geração que abre os olhos dos filhos de Deus, que prepara, que os encoraja, que os fortalece, que os equipa os filhos. Os pais equipam os filhos e os preparam para o futuro, para cumprir, para viver o seu destino em Cristo Jesus, para que não se deixem enganar. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, igreja, disse aqui que cada um se virou, cada um deu as costas para Deus. Muita gente está dando as costas para Deus e ainda continuando dentro das igrejas, dentro dos templos, porque a igreja somos nós, onde estão 2 ou 3 reunidos, aleluia, no nome de Jesus, Ele está presente, e onde está o Espírito Santo de Deus, ali Ele envia a salvação e vida eterna, e ali a liberdade. Diz aqui no versículo 3, eles todos, essa geração corrupta, eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, nem sequer um. Meu Deus, é uma vergonha. Não há ninguém que faça o bem. Deus está falando aqui, não sou eu. Nem sequer um. Não são trabalhadores da vinha do Senhor, são trabalhadores da perversidade. Diz que não tem conhecimento. Deus tenha misericórdia da igreja, meu irmão. Pastor, líderes, irmãos em Cristo Jesus, irmãos da fé, família da fé, a minha família da fé, a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Por favor, em nome de Jesus, se levanta, ore, se arrependa, se converta. Não sei o que tem que fazer. Clama ao Espírito Santo, porque Ele vai te dar direção. Ele vai te ensinar. Pedir perdão. Eu sei que é uma coisa que eu estou pedindo, é muito difícil, mas pede perdão da tua igreja por estar manipulando ela, por estar enganando ela.
ajuda aos órfãos, aos pobres. Lembra o que a palavra de Deus disse? Quem dá ao pobre, ao Senhor, a Deus empresta. Mas eu tenho chegado em igrejas, eu conheço igreja, irmãos da igreja, pessoas que me dizem a mim: não, você é missionário, você não pode estar passando fome, você tem alguma coisa de errado. Não, meu irmão, eu não tenho nada de errado. O meu erro é que, humanamente falando, o meu erro foi que eu aceitei a vontade de Deus e obedecer a Deus, deixando tudo para trás. Deixando minha profissão lá na Venezuela, deixando tudo aquilo que eu amava e que eu queria humanamente, para obedecer a Deus e sofrer aqui, né? Sofrer aqui as costas viradas das pessoas, sofrer aqui o coração endurecido da igreja, sofrer aqui a religiosidade da igreja, sofrer aqui neste país, falando do Brasil, a religiosidade de muitos líderes, a arrogância e orgulho disfarçado de carisma, disfarçado de homens bons. E Deus está cobrando. Se se humilhar o meu povo, clamar e orar, Deus vai ouvir desde o céu. Ele vai te ouvir.